Olá, povo de Deus, graça e paz. O meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a universalidade da unção profética no Novo Testamento. Todos podemos profetizar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31 e 32, diz assim, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, pois os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. A igreja está polarizada entre dois grupos de líderes. Os líderes que desprezam as profecias e pecam contra a epístola de 1 Tessalonicenses, que fala para não desprezar, não proibir ou profetizar, ou então para o outro extremo da imaturidade, que é aquele que não acredita na realidade da existência da manifestação profética dos dias de hoje, que abraçou a superstição e a mentira doutrinária do cessacionismo, de que os dons cessaram e que qualquer manifestação profética no Novo Testamento, nos dias de hoje, seria então espírito de adivinhação ou feitiçaria. Os dois extremos estão errados, os dois extremos estão imaturos. Um tem medo de confrontar a profecia imatura ou a manipulação profética e despreza o exercício do dom de profecia. O outro simplesmente abraça um racionalismo lógico, dizendo que isso não é possível, de que isso não existe, de que isso teve durante um período da fundação da igreja, mas nos dias de hoje a igreja é diferente da igreja dos Atos dos Apóstolos, e então cai num ceticismo racional. Ora, os dois extremos de tolerar a imaturidade do uso profético ou do proibir o exercício do uso profético são diagonalmente antagônicos à palavra de Deus e ao ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo está dizendo que todos podem profetizar, ele não está dizendo que todos somos obrigados a profetizar. Ele está dizendo que existe um potencial em Cristo Jesus para todo aquele que recebeu o Espírito Santo, o selo, o penhor, a marca, o depósito, o relacionamento inicial com o Espírito Santo de Deus pela fé em Cristo Jesus e a sua salvação, de profetizar. Assim como Marcos capítulo 16 fecha o evangelho falando em curar enfermos, expulsar demônios, beber algo mortífero e não sentir dor ou complicação alguma, pisar nas serpentes e nos escorpiões, e esse esmagar serpentes e escorpiões ele é literal, ele não é alegórico, não. Fazemos aplicações alegóricas dele, quando na verdade ele é uma profecia e uma promessa literal, semelhante ao que o apóstolo Paulo vivenciou na ilha de Malta. Assim também nessa lista eu poderia incluir ali o profetizar. Em Marcos 16 não fala o profetizar, em Mateus 28 não fala o profetizar naquela lista de sinais que seguirão os que creem na tarefa da grande comissão, mas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, 32, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que todos podemos profetizar, ou seja, pela fé você ativa uma realidade que está ao alcance das suas mãos no reino de Deus, no Novo Testamento. Porque é uma potencialidade, porque e Cristo Jesus, no seu manifesto público, ministério terreno, foi rei, foi sumo sacerdote de uma nova ordem, da ordem de Melquisedeque, e ele foi profeta. O tempo todo, a unção de Yeshua HaMashiach, a unção messiânica, os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Pai, no rebento, no renovo, no broto de Jessé, Jesus, o Messias. Ela vai se manifestar e se expandir dessas 3 formas. Em Apocalipse, João recebe a notícia de que ele nos constitui reis e sacerdotes. Mas o apóstolo Paulo tem no espírito dele o código e a convicção de que todos podemos profetizar. Ora, se Jesus, o seu ministério público, foi rei, foi sumo sacerdote de uma nova ordem e foi profeta, é óbvio que nós, como seus discípulos, seus seguidores, como a extensão e a continuidade do ministério público de Jesus hoje, seremos a extensão e a continuidade daquilo que ele estabeleceu, daquilo que ele foi, daquilo que ele fez. Claro que somos pequenos cristos, somos pequenos discípulos, pequenos tijolos de um grande templo vivo. Ele é a pedra angular que os edificadores rejeitaram e veio se tornar a principal cabeça, a principal esquina, a principal pedra de estabelecimento.
Nós somos células do seu corpo. Nós somos pequenas pedras vivas do templo vivo de Deus. Mas nós temos o mesmo DNA que Jesus tinha, porque o mesmo Espírito que ungiu a Jesus nas margens do Jordão está sobre mim, está sobre você aqui, agora, nesse foco de 40 dias de oração em línguas para edificar-se a si mesmo, para fortalecer-se na fé, para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, eu quero desafiar você a assumir essa consciência universal de profeta no Novo Testamento. A manifestação da unção profética é para todo aquele que tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O ministério de ofício de profeta é alguns seletos e escolhidos no corpo de Cristo, que Jesus escolhe soberanamente. Uns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores, alguns para os mestres. Eu não estou dizendo que todos terão um ofício de profeta. Eu não estou dizendo que todos terão um chamado ministerial de profeta, mas eu estou dizendo que a manifestação carismática da unção profética, segundo 1 Coríntios capítulo 12, e agora reafirmado no capítulo 14, versículo 31, ele está ao alcance universal de todo aquele que crê em Jesus. Crê em Jesus? Creio. Tem comunhão com o Espírito Santo? Tenho. Então, pela fé, ative a manifestação carismática do Espírito de profecia. Você pode aprender a profetizar. Você pode aprender a discernir com maturidade as profecias. Você tem que aprender a receber ou a rejeitar uma profecia, porque nem toda profecia deve ser crédula, deve ser aceita, deve ser absorvida. Você é o único responsável por ouvir Deus testificar, dizendo, essa profecia você recebe, que vai passar pelo tempo e ela vai se cumprir. Ou você tem que ouvir Deus dizer, rejeite essa profecia, rejeite agora, nos 10 segundos após a profecia, você rejeita ela, porque houve manipulação, porque houve mentira, porque houve desequilíbrios doutrinários, houve heresia, porque houve algum discernimento que o próprio Espírito de Deus testificou no seu espírito humano de que tinha que rejeitá-la. É assim que relaciona com o ministério profético, com maturidade, e não com superstição, e não com medo ou com idolatria. Profetas são comedores de arroz e feijão, assim como eu e você, sujeitos a erros, a vaidades, a medos, a cansaços, a acertos e a tropeços. Quando errados, devem ser exortados em amor e restaurados. Quando correspondem ao peso de expectativa da palavra profética que Deus os comissionou, Deus é glorificado através da instrumentalidade da vida deles. Porque a excelência, a glória, a unção de Deus desejou o Senhor depositar em vasos de barro, em homens e mulheres com defeitos, em recipientes fragmentados. Cabe a Ele continuar esta obra de aperfeiçoamento, dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor e ver no dia de hoje mais um tempo de edificação espiritual. Todos podem profetizar. Abrace esta potencialidade para a sua vida no Novo Testamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo, comunique com seus amigos e, se puder, participe financeiramente dos nossos projetos missionários, depositando a sua oferta. Deus te abençoe. Até o devocional de amanhã.